Ana, nós só temos meia hora. Pois é, Então, não vamos demorar, não, porque o povo já 7h02, eu sou super pontual para começar, porque quem chegou no horário a gente tem que prestigiar. Isso mesmo. Bom, pessoal, então, meu nome é Ana Rosa, eu estou representando aqui a Multiplica Conhecimento, que está fazendo a realização desse curso, a produção, a realização desse curso com a Tatiana Camarão, nos próximos dias, aí, 19, 20 e 21. E desde já conto com vocês para participar também desse novo momento aí com a gente. Esse projeto, ele vem com essa missão, né, de deixar, fazer de uma forma mais econômica o conhecimento de especialistas como a Tatiana chegar a servidores e profissionais como vocês aqui. A gente também tem como dentro da nossa missão a doação de 10% da renda do curso a 2 instituições filantrópicas. E vocês podem conferir tudo isso lá no nosso site. Alguns de vocês, imagino, já tenham entrado, já tenham visto um pouquinho, mas o curso está bem completo, bem legal. A Tatiana mandou para a gente aí ontem o material que ela vai abordar, a metodologia que ela vai utilizar. A gente está bem empolgado aqui de mostrar logo aí para vocês um pouquinho, né, dessa forma diferente de linguagem também que ela leva para um conteúdo tão denso, tão específico, que traz tanto conhecimento aí para todo mundo, como a gente está vendo pessoas do Brasil inteiro com interesse, e a gente conta com vocês aí para isso também. Então, hoje a gente está com esse propósito aqui de fazer as perguntas e respostas diante de muitas que vieram no primeiro webinar que a gente fez. E então, vocês já podem ir mandando as perguntas de vocês. Ao longo de 30 minutos, mais ou menos, a gente vai, então, responder isso. A Tatiana já está com o caderninho ali. E vocês podem... A gente vai mandar o link do curso. Já mandamos aí, ó. Já está aí, viu, Érica? Podem entrar aí no site, tem tudo direitinho para você saber. Se precisar de algum outro material, pode fazer contato com a gente, tá bom? A gente também está dando um desconto para toda a turma que está aqui participando agora com a gente. Então, vocês têm esse desconto exclusivo, que é o Webinar 10. Vocês podem colocar lá para fazer a compra final. Sendo que também o curso vai ter essa possibilidade de ser visto gravado no final de semana, porque muitos de vocês não estão em horário de trabalho e tal, mas a gente vai deixar para que vocês tenham essa nova possibilidade também durante esses próximos 3 dias. Então, a gente tem, a Tatiana agora está aí com algumas perguntas já. Eu vou pegar aqui a primeira para a gente até dar início, Tati, que foi do primeiro webinar, se não me engano, que veio, né? A gente tem essa aqui que então, vamos começar com o básico lá do termo de referência. Vocês vão mandando as perguntas aí, tá, pessoal? Bom, a pergunta, Tati, é a seguinte: devo colocar no termo de referência o prazo de vigência do contrato? No caso de serviço por escopo, qual seria esse prazo? Quem sabe aqui o que é um serviço por escopo e o que não é um serviço por escopo? Lilian Gasparim, vamos lá explicar para você, já que você está bonitona aqui na minha frente. Então, é o seguinte: contrato por escopo é diferente do contrato serviço continuado, porque você tem um objeto que você já confeccionou e prospectou a solução para ela ser entregue. Não é um objeto que ele vai se prorrogar continuamente. Vou dar um exemplo. Você prospectou para entregar um posto de saúde. Ele foi entregue e acabou. Tatiana, mas essa prospecção do posto, ela foi feita você prospectou para se fazer em 2 anos. E passou de 2 anos, porque nós tivemos problema na obra e tal. Aí a gente faz um contrato para prorrogar para além daquilo que foi prospectado. Mas a gente prospectou para um determinado prazo. Qual que é a diferença daquele contrato que não é de escopo e é de natureza contínua? Porque você vai ter o contato que ele vai se renovar de forma contínua pelo prazo de até 60 meses. Um contrato de escopo pode ser para você prospecta o serviço para te entregar daqui a 180 dias, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 1 ano e 6 meses. Então, você está
contratando aquela solução com prazo de entrega, que se chegar na data da entrega e isso não ocorrer, nós vamos prorrogar. Então, vejam que isso tem de uma forma muito clara, eu quero trazer aqui para os senhores, o artigo 16 da Instrução Normativa da SEGES, número 5, define serviços não continuados ou contratos por escopo como aqueles que impõem aos contratados o dever de realizar a prestação de um serviço específico em um período pré-determinado, podendo ser prorrogado desde que justificadamente pelo prazo necessário à conclusão do objeto. Então, você fez ali, você prospectou um objeto que você vai ter um prazo de entrega. Isso é o contrato de escopo. Então, você tem lá o objeto que já está com prazo de entrega fixado. A Tatiana não entregou esse prazo de entrega. No prazo de entrega, eu posso prorrogar, porque nós tivemos alguns problemas, atrasou o material que o fabricante ia entregar, ou o fiscal não está... Você pode ter 1000 situações atípicas que levam ao atraso daquela entrega do objeto. Aí você só vai prorrogar pelo prazo necessário para conclusão do objeto pretendido. Eu coloquei a redação aqui no chat. Quem me fez essa pergunta, que foi no outro webinar que eu participei, eu espero que eu tenha esclarecido e que se faça aqui presente. Mas se vocês ainda tiverem alguma pergunta com relação a contrato por escopo e contrato com serviço continuado, eu quero que vocês me façam. Então, vamos lá. Lorena, se eu tenho um contrato de vigilância, você concorda comigo que eu posso prorrogar ele até 60 meses? No contrato de vigilância? Ok? Ele é um contrato de escopo? Não, não é. Por quê? Porque é um contrato que eu posso prorrogar, eu não tenho um objeto certo que vai me ser entregue, porque ele é continuado, ele vai me atendendo de forma essencial por esse período de 60 meses. Não, eu contratei, Lorena, a instalação de um equipamento dentro de um posto de saúde, ou seja, eu contratarei um posto para uma possível instalação de equipamento. Esse posto de saúde, quando eu prospectei ele, Lorena, foi pelo prazo de 190 dias para eles me entregarem. Aí, o que acontece? Esse é um contrato de escopo, porque eu tenho 190 dias para concluir e ele me entrega o objeto. Só, Lorena, que eu tive a pandemia ali, e vai me atrasar em uns 30 dias. O que eu vou fazer? Prorrogo por mais 30, que é o tempo necessário de concluir esse contrato de acordo com o inicialmente previsto. Ah, Tatiana, mas de acordo com o meu cronograma, atrasou 60, então vou prorrogar para quanto tempo? 60, porque o que eu quero é o objeto. Vocês entenderam a diferença? Ficou claro? Então, é isso daí que quer dizer contrato por escopo, contrato de serviço continuado. Legal, Tatiana. Bom, a gente tem aqui o do Cláudio Lourenço, ele pede para você comentar sobre a Instrução Normativa 73. Pois é, olha que interessante. Eu falei que a gente vive num momento de pandemia normativa. A gente dorme de um jeito e acorda de outro, né? Então, agora nós não temos mais a Instrução Normativa número 5, que é de pesquisa de preços, e a gente tem essa nova instrução normativa, que o Cláudio está pedindo que eu fale dela, que é a Instrução 73, que trata da pesquisa mercadológica. Tatiana, o que mudou? Mudou alguma coisa efetivamente? O que vem sendo falado? Bom, vamos tentar imaginar o seguinte: quer queira, quer não, nós temos que fazer pesquisa mercadológica. Ainda que nós não tenhamos nenhum tratamento estatístico, que nós não tenhamos profissionais técnicos especializados para isso, é uma exigência que está na lei de mostrar que o que nós estamos contratando está de acordo com o mercado. O que faz a Instrução Normativa número 3? Ela vai abraçar algumas orientações das Cortes de Contas, que já tinham sido assimiladas pela IN número 5, mas agora vem numa performance de tornar mais claro aquilo que foi colocado e acabar com algumas incongruências, uma quebra de algumas questões que, na minha opinião, estavam realmente complicando o dia a dia do administrador público. Bom,
Me explica isso melhor, Tatiana. Primeiro, o que fala a instrução? A instrução fala que se eu vou fazer uma pesquisa de preços, eu tenho que buscar o maior número de fontes possíveis dentre aquelas que foram elencadas. Quais fontes foram elencadas? Painel de preços, pesquisa com outros órgãos, mídias especializadas e de domínio amplo e os próprios fornecedores. O que faz a instrução? Vocês têm que dar preferência ao painel, ao portal e têm que dar preferência aos outros órgãos. Esse é um problema. Um problema porque eles determinam a preferência, mas o sistema costuma travar, não dá a informação com o detalhamento que se espera, traz muita confusão, é um sistema de difícil operacionalização. Então, eles determinam prioridade, mas o sistema, por hora, ele não está um sistema que eu possa dizer tranquilo para ser operacionalizado. Ponto 1. Mas o que eu quero dizer nesse aspecto todo? O que fala a instrução é: nós temos que nos preocupar em termos uma cesta de preços mercadológicos, buscar as fontes de mercado, o maior número possível, para alimentar essa cesta de preços. Então, eu vou poder usar o site, eu vou poder usar fornecedor, eu vou pegar o valor que eu estou contratando, alimentar minha cesta. A partir daí, eu vou usar métodos para chegar no valor estimado e o valor máximo a ser contratado, que é um diferencial da instrução. Porque a instrução, antes, o valor estimado era o valor máximo. Então, eu pegava a pesquisa, fazia uma média aritmética e chegava no valor X. Esse valor era tido como máximo. Com a instrução, não. Eu tenho esse valor estimado e também tenho o valor máximo. O valor estimado é aquele valor que está entre o mínimo aceitável e o máximo aceitável. É o valor que a gente fala aceitável. Bom, Tatiana, mas me explica isso melhor. Mas o valor máximo pode ser muito distante do valor estimado? Como é que é isso e tal? Não, na hora que eu faço essa pesquisa, como eu estou partindo do pressuposto que são várias fontes, eu vou eliminar os valores destoantes, que estão muito distantes deste núcleo de valores que foram coletados. Eu elimino eles, por isso é que a partir dessa eliminação, eu vou ter o valor máximo, o valor mínimo e o valor estimado. Então, essa é uma mudança. Mudança por quê? Porque até então o valor estimado era tido como máximo. E assim, e dessa forma, o que estava acontecendo? Vários processos licitatórios estavam sendo declarados fracassados porque passavam lá R$10, R$100 do valor que ficava acima do estimado, mas como o estimado era máximo, eu tinha que dar como fracassado. Então, toda essa mecânica, essa metodologia, por óbvio, eu não consigo explicar num prazo de 30 minutos. Mas é um diferencial, que eu vou explicar tudo no curso, de forma detalhada, como é que é feito, o que é valor, o que é mediano, o que é preço médio, o que é estimado. A Ana não falou, vão ter 2 especialistas entrando para trazer boas práticas, que é um diferencial do curso. Enfim, é outro mecanismo, que é outro momento que eu acho que é importante que vocês compreendam que veio como avanço, porque o preço máximo não está, então, chancelado ali naquela cultura de preço estimado. Outra questão importante, que a gente pode colocar aqui como diferencial e que eu recebo como avanço. Antes, a gente tinha a gente podia consultar os outros órgãos, sendo que a proposta que foi consultada, ou o valor que foi consultado de outros órgãos, tinham que ter o prazo de 180 dias. Gente, 180 dias é muito pouco tempo, quase nunca você vai ter. São tantas as contratações que nós temos, mas poucas que têm uma afinidade com o que se demanda. Então, esses 180 dias, eles foram transformados no prazo de 1 ano. Melhorou muito. Então, as consultas no portal, elas passaram a considerar o prazo de 1 ano. As consultas a outros órgãos públicos passaram a considerar orçamentação também no prazo de 1 ano.
A questão das contratações diretas. Como é que foi feito? Veio também uma nova postura no sentido de que aí eles passam a se alimentar também das orientações jurisprudenciais. Primeiro, se é inexigibilidade de licitação, é inviável a licitação, está demonstrado, porque só aquele atende, a gente vai consultar, portanto, quem nessa situação? O próprio prestador de serviço, o próprio fornecedor, que vai apresentar as notas dele, vai apresentar outros contratos que ele firmou com a administração ou na iniciativa privada, para mostrar que o preço que ele está a cobrar da administração pública se assemelha àquele que ele pratica no mercado. É a forma que nós temos de demonstrar. Isso serve, portanto, para as 3 linhas exemplificativas do artigo 25. Sendo certo que, no caso do inciso 1, que é de compras, que essa é a minha interpretação, foi incluído um novo dispositivo, que é importante verificar como é que o mercado anda trabalhando com relação àqueles objetos que se assemelham. Eu não estou falando aqui de pesquisa não estou falando aqui de buscar no mercado aqueles que atendam, porque se tiver mais de um que atenda, não é inexigibilidade. O que nós temos aqui é a busca no mercado de um outro fornecedor, por exemplo, de um equipamento que, muito embora não me atenda, mas para mostrar a razoabilidade do preço daquele que está a me propor o fornecimento. Então, veio essa consideração, ela veio realmente para trazer uma busca de uma razoabilidade mercadológica para que digamos assim, a administração não fique refém de valores absurdos e inaceitáveis. É lógico que no caso da terceirização eu vou ter uma pesquisa própria na área de TI, idem, e obras, idem, porque tem um tabelamento específico. Então, não é tratado ali no texto dessa instrução normativa número 73. Mas a instrução explica o que é preço mediano, o que é média, e vai trazendo o que é preço máximo, ela vai trazendo um glossário de algumas informações que são importantes. Bom, eu acho que com relação a essa questão, é o que eu posso, por hora, deixar aí de informações, pincelando em função do pouco tempo que nós temos, que é um tempo muito exíguo para um tema tão de uma complexidade que merece realmente mais atenção aqui de quem está ministrando. Muito bom, Tatiana. Eu vi uma pergunta da Larissa, que eu acho que acabou sendo contemplada no final da sua pergunta, da sua resposta, que ela perguntava sobre fazer orçamentos antes do TR, com o receio de perder a validade. Larissa Costa, mas eu creio que você falou um pouco aí. Não, você sabe o que eu acho que a Larissa está trazendo aqui, que é diferente? É porque é o seguinte, no momento, considerando que a modalidade depende do valor, então nós estamos falando de concorrência, tomada de preços e convite. Então, essa orçamentação, ela deve estar partindo do pressuposto que é uma obra, porque quase tudo que não é concorrência, tomada de preço e convite é pregão, então é bens e serviços comuns. Então, estou considerando aqui que a Larissa deve estar trazendo aqui uma questão muito voltada a obras. E para você fazer uma obra, necessariamente você vai ter que fazer uma planilha de custo, inclusive para você ver se tem um orçamento para atender essa obra. Então, eu acho que, no caso do projeto básico, não é termo de referência para a obra, é necessário fazer orçamentação para alimentar o projeto básico, senão é impossível, inclusive, prospectar esse projeto, tá? Eu estou vendo aqui outra pergunta, Ana. Quem deve assinar o TR? Eu ia fazer essa. Tá. E o TR deve ter obrigações da contratada e do contratante? Primeiro, quem deve assinar o TR? Na minha opinião, quem tem que assinar o TR é a área requisitante com autoridade competente, que ela pode, inclusive, delegar. O TR deve ter obrigações da contratada e do contratante? Gente,
Você sabe que outro dia um colega me ligou e falou assim, Tatiana, você está falando que não tem que ter obrigação? Deixa eu falar com vocês. O que eu estou falando? Eu estou falando que nós temos que ter, dentro da administração, menos é mais. E por que eu falo que obrigações da contratada e do contratante nós temos que ter cuidado? Porque a gente adota, às vezes, obrigações padrão para termos de referência de fornecimento e prestação de serviço. São padrão. Vocês podem pegar o termo de contrato, são as mesmas obrigações. E aí, o que costuma acontecer? Aquele titular da área requisitante, ele vai incluir as obrigações de contratante contratar, que ele não conhece, porque a área requisitante não conhece do tema, vai pegar no Google, vai incluir naquele texto, e na hora de fazer a licitação, tá, minuta de contrato com obrigação de contratar e de contratar de um jeito, no termo de referência de outro jeito e no edital de outro jeito. Então, o que tem que estar alinhado dentro da administração? Ora, eu vou ter minutas de contrato padronizadas, com as obrigações que são padrão para fornecimento e prestação de serviço. O que não é padrão é da área requisitante que vai apontar. E só ela cabe definir o que é que tem de obrigação que não é comum àquele tipo de contrato. Por exemplo, eu vou contratar, e aí o Leandro deve estar entendendo o que eu estou falando aqui. Leandro, imagine que eu vou contratar um fornecimento. Fornecimento de quê? De lanche para os servidores. Esse lanche de café da manhã, porque muitos deles precisam se alimentar no próprio município, porque vão começar uma obra, algo parecido. Que horas que esse lanche tem que chegar? Antes do expediente. Para que ele já chegue e já faça um lanche. Os senhores concordam comigo que isso tem que estar previsto no contrato? Porque isso, inclusive, onera o contrato por causa da hora, né, da hora extra que tem que pagar os profissionais e que caberá à empresa fazê-lo. Então, isso, quem que vai me falar que tem que chegar antes? Isso vai estar na minuta de fornecimento, de contrato padrão? Não! Quem vai me falar é a área requisitante. É obrigação da contratada entregar o lanche às tantas horas, tal, tá. E assim sucessivamente. É a obrigação da contratada identificar os seus funcionários. Ué, Tatiana, mas isso em fornecimento? Sim, às vezes você vai precisar, dependendo do lugar de entrada desse pessoal, que eles tenham que ter uma identificação, um crachá ou alguma coisa. Então, essas obrigações que não são de um conceito padrão de um documento, de um instrumento de contratos, quem que vai trazer essa informação é a área requisitante. Então, nem sempre eu vejo que não há necessidade de Ctrl+C, Ctrl+V nos termos de referência, porque as mesmas obrigações eu vou encontrar no termo de referência e na minuta de contrato. O que acaba acontecendo é que os editais acabam virando uma enciclopédia de tanta informação. E muitas dessas informações são incluídas e não batem com o contrato. Aí vira aquela miscelânea, aquela confusão. Ou seja, começa a deixar dúvida para a própria administração e para os licitantes. E isso gera impugnação e etc., que acaba mandar de segurança e tal, em função dessas complicações, esses exageros de termo de referência. Tatiana, Thaís Marques nos pergunta, na análise crítica, qual parâmetro posso usar para determinar os valores inexequíveis ou excessivos? Valores inexequíveis ou excessivos. Quais os parâmetros? É Thaís, né, Ana, que perguntou? Isso. Bom, veja aqui, Thaís. Nós acabamos de fazer uma coleta de preço, a gente encontrou 6 valores distintos. Então, nós temos lá 6 valores. Quando eu vou pegar esse valor, eu vou fazer uma avaliação desse valor e aí eu posso usar o método do gráfico de linhas. Vocês já viram o método do gráfico de linhas? Marcelo, você já viu, Marcelo? Faz um positivo aí para mim, meu filho. Já viu esse método? Não. Vai lá no YouTube, Marcelo. Joga lá esses valores que você coletou, esses 6, joga lá no gráfico de linhas. Aí, o que vai acontecer? Na hora que você vai ver, sabe aquele... ele é assim, ó, o gráfico. Tá entendendo, Marcelo? Olha aqui se você tá vendo. Essa é a linha. Quando você joga, esses valores vão ficar nessa linha aqui, ó. E aí, você vai ver aqueles que estão muito acima ou muito abaixo
daquele grupo de valores que se concentram. Esse que estão muito acima ou muito abaixo, Thaís, eu vou descartar. A partir daí, eu já desfiz o quê? Dos excessivos e dos inexequíveis. Por quê? Porque eu estou concentrando aqui nesse miolo aqueles que se aproximam, o que me mostra que eu estou com aqueles que refletem melhor o mercado. E porque eu já eliminei, e aí eu vou justifico como? Baseado no gráfico de linhas. Então, eu eliminei esses destoantes para ficar com aquele miolo. Então, eu não... Tatiana, então os inexequíveis acabam saindo ali naquele momento. Com certeza, porque eles podem impactar de forma incorreta a minha pesquisa mercadológica, o meu preço estimado de mercado. Tatiana, mas aí eu cheguei lá na hora de fazer o julgamento da proposta e eu vi que um preço... Aí é outra coisa. Nós não estamos mais falando de termo de referência. Nós estamos falando de um lance dado que foi muito abaixo do valor estimado. Neste caso, eu tenho que abrir diligência para que aquele licitante comprove que ele consegue executar. E como é que eu faço isso? Eu peço ele para declarar que ele consegue executar, demonstrar por meio de outros contratos ou outros serviços que ele presta parametrizado, ou que ele às vezes tem um objeto que ele está desovando, né, que ele quer ficar livre. Então, você tem várias razões que cabe a ele comprovar. Então, eu não desclassifico ele de antemão, porque eu já considero inexequível, está muito abaixo daquele mínimo que eu pesquisei. Não, porque primeiro você tem que diligenciar. Você joga o ônus da prova para ele. E depois você julga em cima daquilo que ele justificou. Espero ter explicado, Thaís, mas essa lógica, ou seja, primeiro eu tenho a pesquisa mercadológica e depois o julgamento em cima da pesquisa. É uma pergunta da Lorena Machado. Se não for possível saber exatamente o prazo que a empresa contratada precisa para cumprir um contrato por escopo, devo colocar no termo de referência o prazo de 12 meses para o contrato? Lorena, houve um erro aí na prospecção desse objeto, porque você não pode começar um contrato sem ter um prazo. Prazo indeterminado de contrato, você vai ter só naqueles serviços que são essenciais, categorizados como tal. Serviço de energia, serviço de fornecimento de água, etc. Aí você pode ter o prazo indeterminado, isso já está meio que consolidado dentro da doutrina e da jurisprudência. Agora, você iniciar um contrato sem prazo, houve um erro aí de prospecção, um erro na formatação do termo de referência. Bom, vamos para a próxima aqui, temos do Túlio Henrique. A questão é, como e quem deve declarar a exclusividade de fornecimento ou prestação de forma legal? Bom, caberá à área requisitante mostrar que só aquele equipamento ou aquele produto atende naquela dinâmica que ele precisa resolver. Então, como é que isso pode ser feito? Por meio de um processo de padronização. Como é que é um processo de padronização? Aí o passo a passo, como é que é feito, não tem condição de falar aqui, mas padronização é um processo, hoje, aceito também, consagrado pela jurisprudência, é um processo prévio ao processo licitatório. Então, a área requisitante, ela tem que promover este processo para poder dar a justificativa técnica para poder declarar a inviabilidade de contratação, que é o que espelha a INEX. Ótimo. Vamos mais uma? Podemos? Podemos. Vamos lá, pode mais duas aí, a gente finaliza. Tá. Edmário Freitas pergunta, hoje vivemos uma quarta revolução industrial que certamente tem afetado e afetará a administração pública. Nesse sentido, há iniciativas do poder público que utilizem novas tecnologias, a exemplo da inteligência artificial ou Big Data, que auxiliem na elaboração de termos de referência ou na elaboração de pesquisa mercadológica? Nossa Senhora, a pergunta foi grande. Não. Eu já ia falar que se nós não tivermos esse apoio aí, né, da inteligência artificial na produção dos documentos, que a tendência vai ser essa, e aí quando eu falo em tendência, porque nós já temos isso. Temos como a LIA, por exemplo, né, que é do governo federal, que já se encontra, se vocês acessarem o portal do governo federal, a LIA ela é
ela traz uma informação, né, uma inteligência artificial que traz uma informação para a gente de dúvidas com relação a atas, editais e contratos do governo federal. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, e ali aprende com as nossas perguntas. Na medida que a pergunta vai sendo feita, a Lia vai dando mais informações e vai se qualificando cada vez mais para poder ajudar nas dúvidas existentes. E isso deve ser a vibe, ou seja, deve ser digamos, o roteiro que vai ocorrer tanto para termo de referência quanto pesquisa mercadológica. Hoje, a inteligência artificial ela está muito presente cada vez mais nos eventos, nas falas da alta administração. É um investimento que tem que ser feito e que vai ser feito porque ele vai ajudar demais, vai auxiliar demais nesse processo de contratações públicas. Legal. A Tatiana Delgado nos pergunta aqui uma coisa que eu acho que você resolveu já no curso, mas vamos fazer a pergunta aqui. Qual a melhor forma de fazer um bom TR? Enxuto, eficiente, objetivo e efetivo. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que ver o seguinte. Hoje eu fico pensando assim, um curso, nós estamos programando, né, Ana, um curso de TR. O povo já está falando de ETP. Estudo é preliminar, que é o que nós vamos ensinar lá no curso também. Então, nós vamos ensinar Plano Anual de Contratações, ETP, para chegar no TR. Gestão de risco, porque o percurso do TR é um percurso longevo. Eu não chego no TR assim, acordei, vou fazer hoje um TR. Alegremente sou ideia. Não, o TR ele tem que ter um link, um elo de coesão lá com planejamento estratégico, plano anual, e aí eu vou chegar no TR. E é por isso que nós temos tanto desperdício passivo, porque as pessoas acham que o processo começa com TR. Não começa com TR. E aí você fala, Tatiana, mas o TR tem que ser simples? O TR não é simples, não, é porque ele já vem no arcabouço, ele já vem numa produção de informações tão consistentes que na hora que chega o TR, eu já estou embasada para poder especificar o que há de melhor de solução no mercado para me atender. E aí eu quero concentrar naquilo que é importante. E o que é importante? Dar as informações necessárias para esta contratação. E quais são as informações necessárias? Pescar bem o objeto, justificar, fazer uma boa pesquisa, colocar as obrigações da contratante e contratado, que são essenciais, colocar... Para que eu fico colocando aquele monte de sanção em TR? Multa, advertência. Gente, isso vem no edital, isso vem no contrato, isso vem no TR, e o melhor é quando vem tudo diferente, porque cada um vem de um jeito. Então, já vem no edital, já vem no contrato, não tem que vir no TR. Ah, não, Tatiana, mas eu acho lindo colocar isso no TR. Então, pelo menos faça referência ao item tal, põe na minuta do contrato, conforme item do termo de referência ou no edital, conforme item, para não ficar aquele mundo de documento quando o licitante tem acesso àquilo que a administração está contratando. Tatiana, eu gosto, teve um amigo meu que me ligou e falou assim, não gostei de você falar que o termo de referência tem que ter enxuto. Ele tem apego a termo de referência. Eu falei com ele, falei, meu filho, vai tratar. Seu caso é de tratamento. Ele falou que ele gosta de um termo de referência muito detalhado, que ele gosta de colocar todos os elementos, que o que eu falei o quê? Eu falei simplesmente que você está repetindo no seu contrato, no seu edital, que já está no termo de referência. Então, tire do seu contrato, tire do seu edital e deixa no termo. Se você ama termo grande, deixa o termo grande. Não, Tatiana, eu quero deixar no meu contrato, eu quero deixar no meu edital e um termo mais enxuto. Então, faça um termo mais enxuto. Cada um faz de um jeito. O que não podemos ter é repetição de informação de TR com edital, com contrato, falando todos a mesma coisa. Por favor. Aí é que eu acho que é uma insanidade. E aí, no lugar de ajudar, de melhorar e de esclarear para o licitante que está participando, não, nós estamos só confundindo e trazendo indisposições de recursos, impugnações no processo licitatório. Bom, é isso. Foram muitas as respostas.
A gente ainda tem algumas perguntas que estão aqui. A gente, ao longo do curso, elas vão acabar sendo respondidas aí. A gente leva também para a Tatiana depois. Ana, teve uma pessoa que falou que apanhou hoje para acessar a reunião. Eu falei com ela, eu sinto muito, até respondi para ela aqui no privado também. Mas eu imagino que seja por causa da questão também de ter que baixar, às vezes, o Zoom e tal. Então, é bom que também, pessoal, a gente vai se acostumando, é um novo momento, né? Todos os cursos acabam tendo uma diferenciação aí do online e tal. Pouquinhos a gente vai tomando forma. Ô, gente, mas deixa eu falar, vocês estão com muita dúvida, hein? Pelo amor de Deus, vocês estavam achando que eu ia ter quanto tempo aqui para conversar com vocês? Hein? Vocês estão achando que... a Tatiana tem tempo, deixa eu tirar. Teve uma que falou assim, estou muito angustiada, vocês viram uma que colocou aqui? Hoje eu não consegui fazer meu termo de referência, quer ver que ela vai me falar qualquer que é que eu faça, né? Ô, gente, só responder uma questão aqui, Ana, que eu estou vendo, que é que é uma questão de estudo técnico preliminar, porque tem me preocupado muito, porque as pessoas estão fazendo estudo técnico preliminar e não sabem para que serve esse documento, e estão repetindo a mesma informação que tem em termo de referência, e não é. Não é. Ter estudo técnico preliminar, eu vou buscar a melhor solução para atendimento da demanda. No termo de referência, eu vou detalhar como vai ser a contratação dessa solução que eu elegi. Tem diferença. Então, tomar muito cuidado com isso aqui, para a gente não confundir alhos com bugalhos, entendeu? Então, vamos ter esse cuidado aqui, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que eu vi de importante, que é voltada dentro do tópico. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem uma pergunta aqui sobre objeto ou serviço exclusivo. Não sei se... Olha bem, deixa eu só voltar no termo de referência, nessa pergunta, foi da Ana Priscila. Questiona-se quando do encaminhamento do termo de referência pelo setor requisitante é possível solicitar que o estudo preliminar acompanhado do termo. É o que eu estou falando, Ana Priscila. O que está acontecendo? O pessoal está confundindo estudo preliminar e fazendo igual um termo de referência, e não é. Por isso que ele não é para tudo. Tá entendendo, Ana Priscila? Ele é um estudo daquilo que eu preciso de ter como solução. Então, vamos pensar aqui, Ana Priscila, eu estou precisando comprar um equipamento médico hospitalar. A área requisitante é a única que vai estar envolvida nesse processo? Do estudo? Definitivamente não. E por quê? Eu preciso do pessoal da área de obras para saber se eu tenho área física. Qual é a metragem dessa área física? Eu preciso saber a amperidade do pessoal de obra para saber se eu tenho que exigir amperidade específica. Eu preciso saber, né? Você está vendo? Eu preciso saber da área financeira se eu tenho orçamentação para pagar o técnico e material. Então, quando se faz um estudo técnico preliminar, ele é multidisciplinar. A área requisitante vai levar a demanda, que vai ser estudada por todos. Então, ele não é um estudo feito exclusivamente para a área requisitante, para achar ela a solução. Não, porque possivelmente ela vai esquecer de todos esses detalhes que eu te coloquei aqui. Então, ela vai ter o quê? Que ter apoio das demais áreas na busca dessa solução e verificar qual é a melhor solução para aquela demanda que ela apresentou. Então, ela vai necessitar dos demais atores, inclusive do fiscal de contratos, porque ele vai dizer o que ele já sofreu em outras contratações para evitar que isso ocorra. Então, o estudo técnico preliminar ele é concebido por um grupo multidisciplinar. Ok? Dedinho ok aqui? Faz aí para mim, meu dedinho, Ana Priscila. Resolveu, gente, as dúvidas? Bom, nas contratações por INEX, qual a melhor forma de identificar que tal objeto ou serviço é exclusivo? Por meio do estudo técnico preliminar, Cláudio, porque só o estudo técnico preliminar vai me trazer qual é a solução que vai resolver meu problema, que pode ser única, ou eu posso ter várias soluções. Se ela for a única, ela entra na inviabilidade da contratação. Estão vendo a importância do estudo técnico? E é o que a gente não faz. Por quê? Porque é mais ou menos o seguinte, tem um recurso ou chegou um recurso de convênio, compra rápido aquela ambulância, pelo amor de Deus, porque eu preciso
mostrar para a população aqui que a ambulância chegou. Sem que eu não faço lá nenhum estudo se eu tenho como manter a manutenção da ambulância, se eu tenho como manter manutenção de peças, se eu tenho como manter motorista, e a ambulância daqui a um ano está parada, o prefeito está respondendo improbidade administrativa. E com ele os agentes públicos que participaram de algo que é temerário, pegar um bem só por pegar, sem fazer um estudo técnico antes. Então, é isso a importância do estudo técnico. Bom, só para finalizar, onde encontro modelos de TR para ajudar na elaboração? Cláudio, a gente tem uns modelos da AGU que podem te ajudar. Eu não sei se eu tenho aqui o link da AGU, mas deixa eu ver se eu encontro aqui, mas é um link mais complexo. Esse aqui, eu acho, eu não sei qual órgão que você atua, porque eu acho que esse modelo para municípios é um modelo muito complexo. Mas aqui eu não consigo... Oh, meu Deus. A Érica mandou aí um link. Eu estou pegando ele aqui agora. Deixa eu passar aqui para vocês, que aí eu já deixo aqui, para quem quiser pegar. É o mesmo, Érica? É, o mesmo, pronto. Então, aí, mas eu acho esse modelo para município, quem é de município, muito complexo. Então, eu no curso eu vou passar outros modelos, não vou trabalhar, só vou citar o da AGU. Então, o Igor está colocando, bota completo nisso, esse ETR da AGU. Então, é outro tipo, eu vou trabalhar com outro tipo de modelagem, vou fazer vocês levarem para o órgão de vocês um modelo que mais se adequa. Eu quero trabalhar um outro modelo, na hora a gente vai tentar fazer com que vocês adequem a realidade e necessidade do órgão, tá? É isso. Muito Tatiana, bem. Tivemos só uma brincadeira aqui. O Leandro, que é da Solução Jurídica, ele nos ajudou lá, nos apoiou dando a divulgação pelo Instagram. Ele está pedindo para você dar um sorriso, para ele fazer um print. E eu acho que é muito legal, todo mundo Leandro, eu vou fazer coração para você. Vamos divulgar o curso da Tatiana. Muito bem. Podem fazer print, podem mandar para os amigos. Gente, o Leandro, sabe aquelas pessoas gentis? É o Leandro. Eu não conheço o Leandro, eu conheço pouquinho, mas o Leandro me prestigia tanto. Ele é bonitinho demais, Ana. Uma graça. Ele foi uma graça mesmo. Comentou com você, comentou sobre ele é muito bonitinho, isso mesmo. E, enfim, assim como ele, a gente teve vários outros parceiros muito legais, o pessoal do portal LC, né? Da LC. Teve a Carmen também, eles são muito bonzinhos. E tantos outros que foram aí também compartilhando aleatoriamente aí dentro dos seus contatos, seus grupos. Vocês podem fazer a mesma coisa, podem repassar, né, esse código que a gente deu aqui para vocês, se forem pessoas que são aí do seu convívio, da sua confiança, que vão gostar do curso, fica como um presente também para a turma que está aqui. E agradeço a todos vocês, né, com todos e todas presentes, para que estejam presentes também com a gente no curso. Então, agora, dia 19, 20 e 21, de 8 a meio-dia, com uma possibilidade de ver o curso mais uma vez no final de semana, nos dias 22, 23 e 24. Temos participação especial, né, Ana? Do professor Paulo e do Henrique, que vão trazer um enfoques complementares. Pois e complementa e traz outros pontos de vista também, né? Obrigada, viu, Tatiana, novamente. Eu dou um beijo a todos vocês. Maria José, tchau. Tchau, Lília. Tchau, gente. Olhando. Beijos. Tchau, Ana. Tchau, aqueles que estão com a janelinha. Marcelo. São os que eu estou vendo aqui. Tchau, querido. Boa noite para você. Boa noite. Boa noite, tchau, pessoal. Ana. Até lá.